Imagine existir uma cidade inteira funcionando abaixo dos seus pés. Agora mesmo, sem que você perceba. Milhões de habitantes, soldados, operárias, construtores, caçadoras, babás, fazendeiras, tudo organizado em uma sociedade tão eficiente que até cientistas ficam impressionados. Mas aqui está a parte mais assustadora. As formigas construíram impérios subterrâneos muito antes dos humanos criarem cidades. E algumas colônias são tão gigantescas que podem se estender por quilômetros inteiros. Nos próximos minutos, você vai descobrir como funciona a incrível sociedade das formigas, como elas constroem cidades subterrâneas complexas, como se comunicam sem palavras, e por que esses pequenos insetos estão entre os seres vivos mais organizados da Terra. E existe algo ainda mais impressionante. Algumas guerras entre colônias duram anos. Então fique até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais verá uma formiga da mesma forma. Quando olhamos para uma formiga andando no chão, parece apenas um inseto pequeno carregando comida. Mas por trás daquele movimento, existe uma das sociedades mais avançadas da natureza. As formigas existem há mais de 100 milhões de anos, muito antes dos humanos aparecerem, e desde então espalharam-se praticamente pelo planeta inteiro. Florestas, desertos, selvas tropicais, cidades, montanhas. Quase todo o ambiente possui formigas vivendo ali. E talvez o segredo do sucesso delas seja simples: cooperação absoluta. Uma formiga sozinha é extremamente vulnerável, pequena, frágil, quase indefesa. Mas milhões trabalhando juntas se tornam uma força impressionante. E é exatamente isso que transformou as formigas em verdadeiras dominadoras subterrâneas. Tudo começa com a rainha, a maior e mais importante integrante da colônia. Em muitas espécies, toda a sociedade depende dela. Sua principal função é reprodução. Algumas rainhas conseguem colocar milhares de ovos. E o mais impressionante, certas rainhas vivem décadas, muito mais que as operárias. Enquanto isso, o restante da colônia trabalha sem parar. As operárias realizam praticamente todas as tarefas. Buscam alimento, protegem o ninho, cuidam das larvas, expandem túneis, limpam a colônia. É um sistema baseado em divisão extrema de funções. E talvez seja isso que torna as formigas tão eficientes. Cada indivíduo possui uma missão específica, como peças de uma gigantesca máquina viva. Mas talvez a parte mais fascinante seja a comunicação, porque as formigas praticamente conversam através de substâncias químicas. Elas usam feromônios. Quando uma encontra alimento, deixa um rastro químico no caminho. Outras formigas seguem esse rastro. E se a fonte de comida for boa, mais e mais indivíduos começam a seguir a mesma rota. É como se construíssem estradas invisíveis. Tudo sem mapas, sem líderes conscientes, sem linguagem como a humana. Mesmo assim, o sistema funciona perfeitamente. E isso cria algo impressionante: inteligência coletiva. Uma única formiga pode parecer simples, mas milhares trabalhando juntas resolvem problemas complexos. Encontram rotas eficientes, defendem territórios, adaptam estratégias. É quase como se a colônia inteira funcionasse como um único organismo gigante. Mas talvez nenhuma construção delas seja tão impressionante quanto os ninhos subterrâneos. Alguns são verdadeiras cidades escondidas sob o solo, com túneis, câmaras específicas, áreas para ovos, depósitos de alimento, setores de lixo, ventilação natural, tudo organizado de maneira extremamente eficiente. E existem colônias gigantescas. Algumas se espalham por quilômetros, milhões de indivíduos conectados funcionando juntos. É praticamente um império subterrâneo invisível. Mas sobreviver nesse mundo exige enfrentar guerras constantes. As formigas estão entre os animais mais agressivos da natureza. Colônias rivais disputam território e alimentos sem parar. E as batalhas podem ser brutais. Milhares de indivíduos lutando simultaneamente. Soldados especializados defendendo entradas. Mandíbulas enormes esmagando inimigos. Algumas espécies usam ácido químico como arma. Outras invadem colônias rivais para roubar larvas. Sim, existem formigas escravizadoras. Elas sequestram jovens de outras espécies e as forçam a trabalhar para o próprio grupo. É um nível de organização assustador. Mas talvez ainda mais impressionante seja a agricultura delas. Muito antes dos humanos cultivarem plantações, algumas formigas já praticavam agricultura subterrânea. As formigas cortadeiras, por exemplo, carregam pedaços de folhas para dentro do ninho, mas não comem diretamente essas folhas. Elas utilizam o material para cultivar fungos. Os fungos são o verdadeiro alimento da colônia. Imagine isso.
Insetos agricultores vivendo em cidades subterrâneas organizadas milhões de anos antes da agricultura humana existir. E não para por aí. Algumas espécies também criam outros insetos. Pulgões, por exemplo. As formigas protegem esses pequenos animais de predadores. Em troca, recebem uma substância açucarada produzida por eles. É quase como pecuária, tudo dentro do mundo subterrâneo das formigas. Mas apesar da organização impressionante, a vida delas está longe de ser fácil. Predadores estão em toda parte: tamanduás, lagartos, aves, aranhas, outros insetos. E mesmo o clima pode destruir colônias inteiras. Chuvas intensas inundam túneis, secas extremas reduzem alimento. Mesmo assim, elas continuam reconstruindo, continuam trabalhando, continuam expandindo seus impérios subterrâneos. E talvez seja exatamente essa persistência que tornou as formigas tão bem-sucedidas. Elas nunca param. Enquanto uma parte trabalha coletando alimento, outra protege o ninho, outra cuida das larvas, outra constrói túneis. É atividade constante, 24 horas por dia. E existe algo ainda mais fascinante. Cientistas descobriram que algumas colônias conseguem tomar decisões extremamente eficientes sem liderança central. Nenhuma formiga manda em todas as outras. Mesmo assim, a sociedade inteira funciona. Isso intrigou pesquisadores do mundo inteiro, porque mostra como inteligência coletiva pode surgir de comportamentos simples. É um sistema tão eficiente que inspira estudos em robótica, engenharia e inteligência artificial. Mas talvez a parte mais assustadora seja imaginar quantas formigas existem no planeta. Os números são absurdos. Existem trilhões delas espalhadas pela Terra. Em alguns lugares, o solo literalmente está cheio de túneis invisíveis abaixo de nós. Cidades inteiras funcionando silenciosamente, guerras acontecendo, rotas sendo construídas, colônias crescendo. Tudo enquanto humanos quase não percebem. E apesar do tamanho minúsculo, as formigas ajudam a transformar o ambiente. Elas movimentam solo, espalham sementes, reciclam matéria orgânica, controlam populações de outros insetos. Sem elas, muitos ecossistemas mudariam drasticamente. Talvez seja exatamente isso que torna esses pequenos insetos tão impressionantes, porque elas provaram algo poderoso sobre sobrevivência. Não é o tamanho que cria domínio, é organização, cooperação, persistência. Enquanto humanos constroem cidades de concreto, as formigas construíram impérios subterrâneos milhões de anos antes. Enquanto sociedades humanas entram em conflito, as formigas seguem trabalhando juntas silenciosamente, expandindo territórios, criando rotas, sobrevivendo. E talvez o mais fascinante seja perceber que, neste exato momento, milhões delas continuam se movendo abaixo dos nossos pés, construindo um mundo invisível que quase ninguém percebe. Se você chegou até aqui, comenta agora: Império Subterrâneo. E se inscreve no canal, porque no próximo documentário você vai descobrir como os cupins construíram estruturas tão eficientes que inspiraram arquitetos humanos. E acredite, o mundo escondido dos insetos é muito mais avançado do que parece.